Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre todos nós. Hoje vamos falar de um tema muito atual e que nunca se perde, né? Claro que vamos falar sempre embasados, apoiados no Evangelho do Cristo, Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também outras fontes que gostaríamos de citar para que vocês saibam. Do Evangelho nós vamos falar sobre honrar pai e mãe, certo? Que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um outro livro também, do qual vamos contar uma história. É preciso amar. Estão precisando, né, gente? Vamos amar. Que é de Marcos Alberto de Mário. E vamos falar também de um livro, de um capítulo do livro, de um item, Viva Mais, de Isaías Claro, em que ele vai falar do tema velhice, certo? Mas nós vamos conversar de uma outra, quer dizer, o importante é a colocação dele, mas tiremos a palavra velhice, que tenho certeza que pelas colocações que ele mesmo fez, vamos olhar a velhice como um processo de maturidade, combinado? Então, ao invés de falarmos na velhice, falemos sobre maturidade, porque dizem que a velhice pesa, né? Então, vamos falar de uma maneira bastante suave, obviamente colocando tudo aquilo que a inspiração do alto nos propiciar, mesmo, porque nós não somos nada, tudo que falamos em primeiro lugar é sempre para nós, sempre para nós. E a espiritualidade nos abençoa com a maturidade. Vocês verão ao longo de toda a nossa conversa as imagens, as pessoas da nossa convivência, pessoas que deixaram o seu rastro, que deixam o seu rastro, que dão o seu exemplo, para que nós consigamos prosseguir sempre de cabeça erguida, com a felicidade nos nossos corações, com a certeza plena de que não somos sozinhos neste mundo, nesta terra abençoada, no planeta Terra, e que muito pelo contrário, tudo pelo qual estamos passando, tudo que acontece para nós, não é castigo, porque sabemos que Jesus veio mostrar que não é o castigo, e sim o amor, é o verdadeiro amor. Viemos para nos amarmos, viemos para crescer, para evoluir e para sermos felizes. A minha voz está boa? Todo mundo ouvindo? Não estou gritando nem nada, né? Então, vamos partir hoje para uma reflexão. Vamos nos enxergar hoje, porque eu tenho a impressão que nós não nos enxergamos muito. Eu tenho a impressão que a gente vai passando pela vida, os anos vão passando, e nós acabamos não entrando dentro de nós, não nos vendo, não nos amando, não nos entendendo, não nos compreendendo, porque compreender é muito mais do que o entender. Para compreender algo, a gente tem que ir lá no fundo, não ficarmos na superfície. Pleno século XXI, não é? É interessante como a ciência, Kardec sempre dizia, não é? Se a ciência humana estiver certa, fiquemos com a ciência humana. Mas estamos observando que a obra kardeciana, a obra de Kardec, né, que na verdade é o que? São os espíritos, né? Na verdade, foram os espíritos que vieram, é a doutrina dos espíritos, melhor dizendo, que está aí para nos dar força, para dar razão, para sabermos de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Por que estamos colocando isto? Porque a ciência humana, agora, exatamente agora, ela já não mais vê a velhice no sentido pejorativo do termo. Agora pode-se dizer, mas muita gente já fala pecado de trabalho, que já aos 40 anos já estamos velhos, existe muito preconceito, existe muitas coisas, mas vamos com calma, vamos aos poucos, vamos entender este processo. A ciência humana
parte de saúde, a parte científica, a parte biológica, a parte tecnológica, a mídia de uma forma, a internet da forma boa, saudável, obviamente, está mostrando que nós estamos vivendo muito mais. Muito mais. Hoje vive-se, Neymar viveu até os 104 anos. Chico Xavier até os 92 anos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Hoje mesmo estava vindo para cá, fui conversar com uma amiga, que ela foi visitar a mãe no Piauí. A mãe dela tem 85 anos. E ela disse que a mãe dela faz tudo na casa. Ela cozinha, ela passa, ela cuida da casa dela. E muito lúcida. Agora vamos dizer, mas tem casos e casos. Tem casos de pessoas com problemas de mal de Alzheimer, doença de Parkinson. Mas aí nós temos que entender, certo? Que somos espíritas, temos certeza absoluta da imortalidade da alma. Sabemos que este corpo de carne é um corpo abençoado que Deus, na sua infinita misericórdia, está nos presenteando, está nos dando uma ferramenta para que evoluamos, para que cresçamos. Se apresentamos alguns problemas, digamos assim, não é castigo de Deus, não é punição, é a oportunidade que todos temos, inclusive o grupo familiar. Temos o estatuto da criança e do idoso, né? Hoje temos. Claro que se soubéssemos como agir, se agíssemos de forma correta, não precisaríamos ter nada disso, não é mesmo? A sociedade se aprimora e as leis também se aprimoram. Mas, atualmente, nós precisamos das leis para que se cumpra a lei, porque muitos ficam à margem. Não foi cobrado o nosso leite materno, não é mesmo? A gente vê as criaturinhas, os bebezinhos, né? Aquela criaturinha bonitinha, que cresceu, depois tornou-se um homem, né? E depois surgem os avós, com os cabelos brancos, com as dificuldades, aí nós não queremos mais. Ele já está velho, porque ele já não sabe mais o que ele quer, porque ele já repete 1000 vezes a mesma coisa. Vamos colocá-lo nos últimos quartos? Tá bom para ele assim. Ih, só me atrapalha. Nisso a gente começa a observar, gente, o Evangelho. Honrar pai e mãe. No sentido bonito, profundo do termo. Por quê? Porque nós temos o dever de cuidar dos nossos entes queridos. E existem casos e casos, nós não estamos aqui para julgar ninguém está julgando ninguém. Existem casos e casos, problemas que às vezes a pessoa precisa parar numa clínica, porque ela tem que ter um acompanhamento médico, ela já não consegue mais ficar em casa. Existem casos e casos, como mal de Alzheimer, situações que não cabe a nós aqui julgarmos. Tem situações e situações. Estamos nos referindo aos nossos amados. E, por incrível que pareça, estamos nos referindo a nós mesmos. Porque a maturidade vai chegar. É que o jovem, o adolescente jovem, nós temos isso, né? Nós não percebemos. Para nós é tão longínquo a distância. Eu mesma tinha 18 anos, não vou falar a minha idade atual, mas eu tinha 18 anos, não faz tanto tempo assim. E olho para trás e falo, meu Deus, meus 18 anos se foram.
E eu nem percebi, não é? Me considero jovem, sem dúvida. Mas eu já não tenho mais os 18 anos. Eu já não tenho mais a disposição que eu tinha aos 18 anos. Isso porque é orgânico. Existem coisas que são orgânicas. Mas o envelhecer também, será que não começa de dentro para fora? Vocês sabiam que todos nós temos um relógio biológico e que nós podemos ativá-lo a qualquer momento, mesmo tendo 15, 16, 18 anos, sabiam? A gente não costuma dizer que existem velhos jovens e jovens velhos? Porque a partir do momento que eu me olhar no espelho, sem amor por mim mesma, e eu disser eu estou envelhecendo, eu vou ativar o meu relógio biológico, eu vou ativá-lo, e com isso eu vou envelhecer por dentro, porque o envelhecimento, ele é de dentro para fora. Ah, mas a gente fica cheio de pezinho de galinha, né? A gente fica cheio, né? A gente fica enrugadinho, né? Mas, gente, se a gente for estudar história da arte, pintores antigos retrataram a velhice. Olha lá, hein? Tempos muito remotos, antiguidade clássica. Se formos observar, a velhice era retratada de uma forma bela. Cada ruga, cada fio de cabelo representava a maturidade, as lutas realizadas, a coragem para driblar problemas, a coragem para enxergar erros e falhas e recomeçar novamente, a vontade de viver. Sabe o que nos mantém vivos e jovens? O que mantém o Neymar, imagina, veja bem, Neymar, né? Desculpe. O que o manteve aos 104 anos vivo, numa cadeira de rodas? E ele ia ver as suas obras, queria tocar piano. Temos um exemplo também do seu Ângelo aqui que viveu em Serra Negra, com idade bastante avançada. Tocava violino, dava aula de violino, um artista, um homem muito sensível, muito educado. E ele dizia que o sonho dele, o maior sonho dele, sabe qual era? Escrever um livro e construir uma casa. Gente, não é porque os anos estão passando que nós vamos nos enterrar vivos. Tem pessoas que não conseguem lidar com o processo do envelhecimento, da maturidade, mas nós sabemos, nós temos a doutrina. Nós temos a doutrina dos Espíritos, eles vieram, eles trouxeram para nós, eles estão explicando para nós tudo o que acontece com a nossa vida. Estão mostrando que no processo que o planeta está passando agora, hora de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós vamos viver cada vez mais. Vocês sabem que a medicina no Japão, uma coisa muito interessante, eles estão, cientistas, descobrindo, já estão aplicando na medicina japonesa, como se fossem, não sei se é o termo correto, né? Mas é como se fossem assim, robozinhos, que chips, né? Obrigada. Que eles estão colocando dentro do nosso corpo, inserindo dentro do corpo humano. E antes que a doença ecloda, que ela venha com toda a sua força, já se detecta e começa o tratamento interno dentro daquele corpo. E inclusive, o processo de envelhecimento não é que ele vai acabar, né, gente? Não é isso. Mas vai melhorar muito. Eles estão falando até em rejuvenescimento. Que não vai, porque perguntaram, mas e como? Então as pessoas não vão mais envelhecer? Vão, mas não daquela forma.
vai poder melhorar isso aí. Só que a questão, ela é muito mais profunda, não é? Porque nós estamos falando da matéria. Mas a nossa preocupação é com o espírito, não é? Não que a matéria não devamos cuidar do nosso corpo, nós vamos falar sobre isso também. Mas o envelhecimento real, um processo de provas e expiações e uma transição e para a regeneração, isso significa que nós vamos estar mais embelezados por dentro. Eu cito um exemplo, mas todos nós temos, gente, viu? Mas minha mãe hoje completaria 77 anos, hoje, Neide de Oliveira. Foi há 74 anos lutando contra o câncer, 30 anos de luta contra o câncer. E hoje já sabemos na espiritualidade que ela está bem, ela está jovem, está bem, está feliz. Como ela mesma diz, abençoado câncer, porque através dele eu evolui. Não me refiro só a ela, viu, gente? Só estou citando um exemplo porque fica mais próximo de nós. Quantos de vocês não têm vários exemplos do tipo? Bem, a ciência humana já está buscando solução, tratamento para o mal de Alzheimer. Porque os neurônios vão morrendo e, consequentemente, os órgãos falem. Mas também, quanto mais evoluirmos, essas doenças tendem a desaparecer. Obviamente que não é de um dia para o outro. A transformação é lenta porque a nossa evolução, ela é muito lenta. Porque numa encarnação, nós não conseguimos, obviamente, nos livrarmos. Nós somos muito, muito imperfeitos. Mas podemos ser menos orgulhosos, menos prepotentes, menos egoístas. E assim vai. Não é? Mas retomando o processo de envelhecimento. Divaldo Pereira Franco. É interessante porque acabamos de assistir um vídeo sobre ele. E se vocês soubessem como ele é espirituoso, aos 80 anos, ele comentou e contou uma história muito interessante. Ele falou que ele e o Chico Xavier eram amicíssimos, muito amigos, estavam sempre juntos um do outro. E aí, ele pensou assim, eu quero fazer uma visita para o Chico, mas eu quero melhorar o visual, né? Porque, poxa vida, eu estou com 80, mas eu não morri, né? Eu estou vivo, eu quero me cuidar. Aí ele foi lá no cabeleireiro, que ele fala cabeleireiro, e falou assim, poxa, dá para fazer alguma coisa no meu cabelo? Aí ele falou, vamos usar um shampoo. Shampoo. Ele falou, que cor é o shampoo? Cinza. O senhor acha que vai ficar bom o meu cabelo? O Chico falando, né? Será que vai ficar bom? Vai, vamos passar o shampoo. O senhor vai ver. Se o senhor não gostou, o senhor tira o shampoo. Fica ótimo. Ele brinca, sabe, com essa questão da vida. Eu acho isso muito interessante. Aí ele pegou e passou o tal de shampoo, né? Foi todo feliz lá, viu? O Chico olhou para ele e falou assim, nossa, o que aconteceu? Ele já ficou preocupado. Ele falou, será que tá feio demais assim? Falou, por que, Chico? Você não gostou? É um shampoo. Ele falou assim, nossa, mas ficou bom. Ficou diferente, ficou bom. Ele achou que o cabelo ficou meio armado, assim, né? Mas depois ele saiu, ele falou assim, deu uma chuva, ele ficou meio preocupado, né? Porque ele falou, putz, é shampoo, não? Vou ter que correr, né? Fugir da chuva, porque vai sair tudo, né? Vai sair todo o shampoo. Aí ele começa a brincar. Depois ele falou que passou o shampoo, depois surgiu uma outra coisa. Olha, vamos fazer outra coisa no seu cabelo.
vamos colocar um produto que não sai. Aí ele ficou mais preocupado ainda, né? Ele falou, mas se não sair, se não ficar bom, como é que vai ser, né? Aí ele pegou e fez isso. Parecia que ele disse que ele estava se sentindo como se ele tivesse uma armação na cabeça, entendeu? Aí foi ver o Chico olhou para ele e falou assim, isso é definitivo ou é provisório? Ele falou assim, é definitivo. Ah, tá bom, tá. Tudo vale a pena, tudo vale a pena. Então, eu acho interessante o Divaldo falar sobre isso, que ele coloca que muitas vezes, nós somos ainda, não estamos na fase tem pessoas aqui de todas as idades, mas ele disse que às vezes a gente chega numa certa fase da vida, na maturidade, e a gente começa a se questionar, por que eu não fiz determinada coisa? Por que eu tinha que fazer uma coisa e eu não fiz? Por que eu não aproveitei, não passeei mais, não viajei mais, não namorei mais? Isso é o Divaldo falando, né? Por quê? Aí depois ele mesmo chegou a essa conclusão. Ele falou, porque não tinha que viver, porque não tinha que passar por determinadas situações, mas porque também fizemos a nossa parte, e muito bem feita. Hoje as empresas, veja, no Japão, no Oriente e no Ocidente valoriza-se muito a maturidade, valoriza-se muito. No Ocidente, no Brasil, está começando as empresas a perceberem o seguinte, não adianta eu mandar embora uma pessoa de 50, 60 anos, de 40, e admitir um de 20, mesmo que ele esteja com todo o gás, que ele tenha saído fresquinho da universidade, que ele tenha passado por um estágio, ou mesmo, vamos simplificar, uma costureira, alguém que sabe fazer um trabalho. Então o que eles estão percebendo? Que aquela pessoa, aquele indivíduo, a empresa precisa dele. Olha que fantástico, isso daí, gente, não é conversa, é real. É real mesmo. Tá? Na USP está se fazendo muito dentro até das universidades. Até os 70 anos, depois dos 70 mandava embora. Hoje não. A pessoa tem consciência, tem condição, ela vai continuar. Claro que tem casos e casos, funcionário público até os 70. Mas o que queremos dizer é que nós somos altamente produtivos. E Divaldo, olha, apareceu aí, nem vi que ele estava ali. Está me ajudando ele, que beleza. E o Divaldo colocou muito isso daí. Que nós temos que nos adequar aos tempos, à chegada dos tempos, porque ninguém mais vai se aposentar cedo. Aí a gente pode começar a falar assim, porque é o INSS, porque não sei o quê, mas o mundo está mudando. Quando chegou aqui é porque já passou por lá, já veio de lá para cá. Então percebam que vai ter que haver aquele modelo, aquele modelo que até então colocava o velho, desculpe, eu vou só usar essa palavra porque era assim, naquela época, o velho como em desuso, como um objeto, algo que não serve mais, não vai mais existir. Porque a espiritualidade, ela está querendo acelerar o processo, gente. Os nossos corpos, as crianças que nascem hoje, é só vocês observarem, elas já nascem com um corpo melhor, com um organismo melhor, elas já enxergam, já se trata qualquer problema no útero da mãe, dependendo do problema. O que nós viemos hoje fazer aqui é dar uma sacudida em todos nós, para começar a erguer a cabeça. E para não olhar os nossos pais como se fossem velhos coroas, e os nossos avós, então nem se fala. Por que uma pessoa mais velha não pode ter sonhos?
Por que ela não pode ter sonhos? Por que ela não pode querer ser feliz? Ela criou e educou os filhos a vida inteira. Será que agora ela não pode pensar um pouquinho em si? Quiser fazer tricô, crochê, fazer faculdade, tem a faculdade da terceira idade hoje em dia? Mas não precisa ser faculdade, gente, não importa, não é o rótulo aqui que está contando. É aquilo que nos é prazeroso, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos acrescenta. Agora fica-nos esta reflexão: o que eu estou fazendo da minha vida? O Isaías, ele coloca muito no livro a questão da depressão, não é o tema de hoje, mas além de todos os temas da velhice, ele fala sobre a depressão na terceira idade. Por que será? As pessoas, ninguém é contra a aposentadoria, ninguém é contra, mas se aposentar de tudo, não ter objetivo nenhum, colocar o pijama, a camisola e se enterrar na casa sozinho, sem fazer nada, sem dividir nada com ninguém. Meu Deus, vamos usar o nosso potencial. Nós temos aqui, no nosso caso, nós somos privilegiados, digamos dessa forma, né? Somos abençoados, melhor dizendo, porque privilegiado, Deus não privilegia ninguém. Mas a questão de, nós temos a casa de Joana d'Arc. Quanto trabalho para ser feito! E eu vou pendurar a chuteira, porque eu cheguei com 60, 50 anos, 55, 60, eu vou pendurar, porque eu mesma não presto mais para nada. Ninguém mais me ouve, o jovem não me ouve, ninguém me ouve, porque eu vesti também a carapuça. Divaldo fala isso, gente. Os pesquisadores da USP estão estudando isso aí, sabia? Eles estão atentos a esse processo também. Porque nós vestimos a carapuça. Uma coisa é eu me aposentar, eu devo viajar, passear, viver, não ter aquele horário rígido. Poxa, isso é fantástico, ninguém está dizendo que a gente não deva usufruir. Mas a gente também não fazer nada. Aí começa, quem não ficou doente de moço, começa a ficar doente de maduro. Porque não se dedica. Vamos lá, o que podemos fazer? Se não é o centro, a igreja, é a comunidade. E não estamos falando aqui palavras jogadas fora e coisas bonitas, não. Nós estamos falando que certas doenças, não vamos generalizar, mas certas doenças nós acabamos criando condições para que elas emerjam, elas ressurjam. Porque a gente envelhece por dentro. A gente se põe como se fosse um velho. Por que a gente não convive mais, a gente não conversa mais? Ah, porque ele não fala... Mas vamos fazer amigos, manter amigos. Manter, não ficar só na nossa família. Eu, por exemplo, era eu, minha mãe, minha tia, agora minha irmã. Mas se eu me reduzisse só a minha família, eu teria enlouquecido. Eu teria pirado. No entanto, a casa de Joana d'Arc tem me amparado, tem me protegido, tem me assistido, assim como acredito que muitos de vocês. Serviço assistencial. Meu Deus, por que não? É uma, mas existem N possibilidades, não é só essa. Mas quem de vocês ou de nós não sentiria prazer de vir no serviço assistencial quando pode, quando tem possibilidade, né? Mas, poxa, reservar um tempo para vir conversar com essas pessoinhas maravilhosas. Gente, o dia de amanhã ninguém sabe. Vai saber. E eles ensinam tanta coisa para nós não somos melhores do que eles, não. Eles são melhores do que nós. Vocês querem saber? São melhores. E a gente ainda acha que está fazendo um favor, né? Por que a gente não se programa, né? Dá aquela programadinha de falar, poxa, vai só uma vez por mês. Vamos lá, o centro está... Vamos ajudar o centro da gente, vamos participar do que tem, o que é possível, vamos colaborar da forma que for.
Não vamos vestir o pijama, né? Às vezes a gente não conversa nem com o vizinho, a gente não tem, depois a gente diz, não tenho amigo, mas poxa, o que a gente faz para manter o amigo? O amigo me desagradou, não quer mais saber dele, mas será que é por aí? Vamos lá, tudo bem, a gente vai, vamos respeitar, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que se ater aos nossos velhinhos, né? São tão bonitos. Poxa, eles lutaram, né? Eles têm valor. Eles não precisam se contentar com os restos. Por que eles têm que ficar em último lugar? Como é bom deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não é mesmo? Pelo menos nós não abandonamos os nossos entes queridos. Eu não abandonei minha mãe. Isso eu posso falar porque eu não abandonei minha mãe. Estive com ela aos 30 anos. Com câncer, com vários problemas. Mas é um alerta para mim também, ficar sempre esperta, né? Sempre ajudar, estar junto. Então, gente, a nossa evolução, ela não é fácil, não é mesmo. Perfeito, gente, não é. Mas não é mesmo, está muito, a milhões de quilômetros longe disso. Mas vamos fazer aquilo que é possível. Vamos alegrar os nossos corações. Vamos cuidar dos nossos entes doentes. Vamos voltar, se a gente tem dificuldade de abraçar, de beijar, vamos voltar a isso. Vamos as mulheres, né? Poxa, se cuidar, ter vaidade, eu acho tão bonitinho. Desde que, claro, a gente não caia no ridículo, no excesso, na coisa exagerada, doentia, isso não. Mas por que não se arrumar, estar bem? Aqueles senhorzinhos que vêm aqui no serviço assistencial, que eles vêm com o chapeuzinho deles, as velhinhas, que às vezes não tem dentinho na boca, mas tem um rostinho tão bonito, tem amor, sabe? Tem brilho no olhar, tem paz. Será que não é isso que Jesus espera da gente? Ou será que Ele espera grandes feitos, grandes coisas? Não. Ele só espera que nós nos amemos, né? E amemos o nosso próximo. Porque eu não consigo amar o outro se eu não me amo. Se eu não amo o outro, é porque eu também não me amo. Então a gente tem que aprender a se amar, porque a gente também não sabe se amar. A gente não sabe, né? A gente tem que aprender, não é? Então, vamos ter um olhar para nós mais assim carinhoso, mais afetivo, mais amoroso, mais respeitoso. Até com as nossas falhas, erramos, poxa, vamos lá, vamos acertar. Caímos, vamos levantar. Porque nós estamos na terra, todo mundo está no mesmo barco. Uns mais adiantados, outros menos, mas todos nós. Mas a gente quer acertar, né? A gente às vezes erra, mas a gente também quer acertar. Então, o importante é a vontade e a atitude. No Evangelho é muito claro. Jesus, ele não dá nenhuma brecha, sabe? Quando ele fala de honrar pai e mãe e de cuidar dos entes queridos. Ele não passa a mão na nossa cabeça, não. Ele diz que a gente deve mesmo, é um dever. Ele coloca como sendo um dever nós ampararmos, protegermos os nossos entes queridos. E aquele que não tem forças para trabalhar, devemos ajudar. Devemos ter paciência com ele, devemos ter caridade para com ele, porque se a gente não tiver com o outro, a gente não tem com a gente. Então, a vida é um exercício constante. Constante, a cada encarnação a gente erra bastante, acerta, vai acertando e vamos nos equilibrando, certo? Uma coisa também que é muito importante a gente colocar é se programar. É colocar isso aí, a gente se programar até. O tempo vai passando, vamos nos organizando, certo? Na medida do possível. Vamos indo ao médico, surgiu algum problema? Vamos procurar ajuda, certo? Vamos saber os meios em que vamos saber também o que a gente pode fazer para melhorar nossas condições de vida. Vamos nos programando e vamos, acima de tudo, nos amando mesmo, nos aceitando com todo o kit que a gente tem, com tudo que a gente tem. Agora a gente
ainda pode pintar cabelo, né? Lembra? O pessoal lá das gerações anteriores tinha que assumir o cabelo branco, né? Tanto as mulheres como os homens. Hoje tem, nossa, tem um monte de recursos, né? Tem cirurgia plástica, tem um monte de coisas, que também é uma coisa particular, íntima de cada um, só que sabemos que não pode cair no exagero, né? As cirurgias plásticas, por incrível que pareça, elas estão surgindo com os jovens. Olha que coisa. Eles estão mais fazendo cirurgia plástica do que os maduros. Os maduros fazem uma vez só, a outra, tudo bem, fica bem, porque não quer se sentir bem, tudo bem. Desde que procure um bom profissional, desde que saiba bem o que está fazendo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a lipo, ela pode matar, né? Precisa ser um especialista muito bom, porque senão perfura e já é, né? Mas tem ginástica, tem hidroginástica, respiração, música, pintura, arte, ouvir a batida do coração. E a pessoa que não tem recurso nenhum, né? Ela é infeliz? Será? Será que para ser feliz a gente precisa ter um montão de dinheiro? Fazer cirurgia plástica, fazer um monte de coisa? Essas pessoas que não têm. E que muitas vezes nos dão lições de amor, de felicidade, de juventude. Às vezes o jovem, você fala, vamos fazer uma coisa? Ah, não quer. Ah, não quer. Só não estou com vontade. Aí você pega o pessoal maduro, inclusive no Globo Repórter foi mostrado isso, não faz muito tempo. Pessoas com mais de 80 anos, de 70, 80, 90, fazendo ginástica, viajando, se enturmando, se falando, vivendo e assumindo a idade que tem também. Estão melhorando, tudo bem, estão até mais jovens, mas eles assumem que eles têm 80, 90. E se perguntar para eles se eles querem morrer, eles falam que não querem. Certa feita foi perguntado para um senhor que fazia direito, se eu não me engano, curso de direito, há quase 90 anos. Aí fizeram uma reportagem, perguntaram, né? O repórter foi lá, o jornalista foi lá e perguntou para ele. Ele era o vovô da sala, de forma carinhosa, todo mundo chamava ele de vovô. Qualquer coisa era o vovô, o melhor aluno da sala. Só tirava 9, 10. Só. Aí o jornalista perguntou assim para ele, escuta, ele falou, pode me chamar de vovô, eu gosto. Tá bom, vovô. Então vou perguntar para o senhor, o que o senhor pretende fazer depois que o senhor for se formar? É o último ano. O senhor pretende fazer, né? Como dizendo assim, poxa, o senhor já está com o pé na cova, não? O que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, eu pretendo montar um escritório, bem firme. E se não der tempo, eu levo esse conhecimento para onde eu for. Porque não vai ser perdido. Medivaldo Pereira Franco, vamos ver irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Chico, que só quando o corpo mesmo detonou, né, quando não tinha mais recurso, condições nenhuma, ele se foi. Ele, melhor dizendo, o corpo, né, porque o Espírito está aqui sempre nos abençoando. Então, fica este recado para todos nós. Ergamos a cabeça, vivamos a nossa vida. Não é um mar de rosa, apresenta problemas, sim, não vamos viver um mundo irreal. Mas o mundo real também não é ruim, não. E um ajudando o outro, uma vareta sozinha quebra, várias varetas não quebram. Sozinho a gente não é nada, não é mesmo? Prepotência achar que sozinho nós damos conta, nós não damos conta. Nós precisamos uns dos outros e somos constantemente ajudados pelos amigos encarnados e desencarnados. Então isso é uma grande verdade que a gente tem que agradecer constantemente. E que as bênçãos de Jesus se derramem sobre todos nós. E agora, para encerrar, pedir ao seu Enio, por favor, que coloque uma música. Eu vou ler, é como se fosse uma prece para nós encerrarmos. Tudo bem?
melhor do que relembrar em algum lugar do passado. Estamos falando de um passado que, na verdade, é o nosso presente e será o nosso futuro. Não existem fronteiras, não existe nada que nos faça infeliz. Porque Deus criou-nos para sermos felizes, para sermos plenos. O sofrimento, na verdade, é um desafio, é uma etapa a ser vencida. Na verdade, a cada encarnação, vamos nos despojando do homem velho que existe e mora dentro de nós. E ressurgirá, virá com toda a força o homem velho. Mas enquanto isto não ocorrer, olhemos de frente, olhemos para o horizonte, porque ele é infinito. Não existem fronteiras, obstáculos, desde que a luz se faça presente. Ela existe dentro de nós, mas precisamos que ela emerja, que ela surja, que ela fortaleça. Pensando nisto, bem-aventurados aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados aqueles que levam em conta que meus ouvidos têm de se esforçar para captarem o que dizem. Bem-aventurados os que percebem que os meus olhos já estão nublados e minhas reações lentas. Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não ver o café que por vezes entorno sobre a mesa. Bem-aventurados os que com afável sorriso contemplam-me, concedendo-me alguns momentos para me falar de coisas sem importância. Bem-aventurados os que nunca me dizem: já me contou isso muitas vezes. Bem-aventurados os que sabem dirigir a conversa e as recordações para as coisas do tempo passado. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e que não estou abandonado. Bem-aventurados os que compreendem quanto me custou encontrar forças para carregar a minha cruz. Bem-aventurados os que me facilitam a passagem para o mundo espiritual com amabilidade e boas maneiras. Que assim seja. Um beijo no coração de todos e que nós possamos, no exercício do dia a dia, colocarmos um pouquinho em prática os ensinamentos que a espiritualidade está nos oferecendo. Ser conosco, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Joana d'Arc. E obrigado, Espíritos amigos. Que assim seja.